pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Neymar Vipares, né? Hoje nós estamos com o quadro Biografia X, né? Como eu disse anteriormente, é um quadro onde nós desmistificamos algumas coisas relacionadas ao deficiente visual, né? Contando a sua história, de certa forma, de um contexto onde todas as nuances dessa vivência, dessa problemática, digamos assim, é colocado de uma forma clara. Porque em todos os momentos que a vida do deficiente visual é colocada, né, em geral, é colocada de uma forma já contada de um ponto final, né, do fim da história para o começo. Né, onde todos os problemas já foram superados, né, a deficiência já é algo que faz parte do dia a dia da pessoa. Então, esse quadro, né, traz todas essas nuances, todos os personagens e todos aqueles que fizeram parte do desenvolvimento, né, e das superações da pessoa com deficiência visual. Tá? E hoje, no nosso quadro Biografia X, nós temos como convidado o nosso carioquíssimo Álvaro Ricardo, 57 anos. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Neymar. Quero agradecer o convite. Me sinto honrado de estar participando com você desse seu projeto, VIP Pares. Conheci Neymar no Rio de Janeiro. Ele veio aqui pedalar num projeto anterior ao meu. E foi muito divertido conhecê-lo e ver com tanta gana, com tanta vontade, aturar uma viagem para pedalar. Veio para o Rio, que é um lugar especial, de lugares muito bonitos. E aí a gente foi se aproximando e solidificando essa amizade. Como ele disse, meu nome é Álvaro Ricardo de Souza, 57 anos, e sou um homem cego. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e isso eu falo, eu entrei em 82, isso já tem bastante tempo, e foi nessa época, meu acidente de carro, onde começou minha história com problema de visão, foi em 1934. Uma madrugada, num sábado, dia 19 de agosto, dormindo no carona, a menina bateu de carro e eu quebrei o para-brisa com a cabeça, machuquei muito o meu rosto e, infelizmente, meus 2 olhos. Né? Uma cirurgia de emergência, tempo depois, catarata nesse olho que eu voltei a enxergar e um transplante de córnea e voltei a ter uma vida normal. Né? E é claro que não é tão simples assim. Um garoto de 21 anos de idade sair para se divertir e de uma hora para outra tocar a campainha na sua casa e sua mãe saber que ele está no Hospital Miguel Couto, passando por um procedimento. E aí você envolve uma família, primos, tias, mas graças a Deus o tempo é remédio para tudo, né? E eu vim melhorando, eu me superando e tive uma vida normal. Depois do transplante de córnea, uma visão muito boa de 80%, fazendo atividade física. Sim. E norteei minha vida sempre pela competência, pela excelência, pelo foco. Mas, infelizmente, em 2002, glaucoma, de escolher a retina, esse olho bom começou a dar sinal de fadiga e alternei muitas cirurgias, até que, infelizmente, em 2012, eu fui fazer até aí em São Paulo um procedimento pela Unifesp e quando eu saí do centro cirúrgico, eu nunca mais voltei a enxergar. Eu acho que é por aí que começa a nossa história e eu acho que esse é o intuito desse quadro dentro do nosso canal, né, Álvaro? Assim, entender, né, as nuances desse momento, né? Como é para você, como foi para você essa questão do eu sou cego. E agora, né? Como é que foi as questões relacionadas à família, né? Como foi a questão relacionada aos amigos, como é que foi essa vivência, essa readaptação, né? Esse recomeço, né, dessa vida, né? Agora numa situação diferente de tudo aquilo que você trouxe, né, dentro do seu relato, né? Que era uma pessoa ativa, uma pessoa que já tinha uma formação e uma pessoa que um momento depois de um acidente era uma pessoa dita normal, de repente, algum tempo depois, se vê numa situação de eu sou deficiente visual total. Eu vou dividir em 2 etapas. Eu fiquei cego algumas vezes nessa vida, mas pontuais. Foi no acidente de carro, né? E que o meu médico, um cara com muita experiência, ele era o diretor do Hospital Miguel Couto, que é aqui na Gávea,
referência, pobre, rico, qualquer pessoa que se acidentar, na hora vai ser trazido para o hospital público. E foi assim. Fui parar no Miguel Couto, uma cirurgia longa de 8 horas, e ele, chefe da equipe, durante a semana, ele foi me visitar e me convidou para que eu tivesse esse acompanhamento com ele na clínica Sorocaba, uma clínica particular. Ele, muito positivo, falou: Álvaro, não foi leviano, era o que eu precisava ouvir. Você só vai sair daqui enxergando. E foi a única verdade que eu segui, eu tinha essa certeza. Então, uma questão de tempo e paciência, eu voltei a enxergar, né? É um amigo, né? Infelizmente ele já não está mais entre nós, mas eu tenho certeza do médico competente, a pessoa humana que ele foi, o que ele fez por mim. E o acidente, eu tinha 21 anos, aos 22 anos de idade, eu já estava voltando para a faculdade, né? E é claro, monovisão, rosto marcado com cicatriz, um amadurecimento muito rápido, né? Você tem que amadurecer, né? Isso não entra na sua vida e passa ileso, você tem que aprender, mesmo que seja com a dor. E por conta de um amigo, parceiro de carona, ele entrou comigo na faculdade no mesmo ano, o nome dele é Raul Balista, ele me convidou para todos os locais que ele foi trabalhar, ele me levou. Riviera dei Fiori, meu primeiro trabalho aqui na Barra, nesse mesmo ano, em 84, eu já era professor lá. Training Clube 600, uma academia referência aqui no Jardim Botânico, né? O dono da academia, Carlos Eduardo Cossenza Rodrigues, que é o homem da musculação, né? O homem do Rio de Janeiro, todo mundo conhece o cara, é uma referência, eu tive o prazer de trabalhar com ele. E a KS Academy, uma academia bem grande na Barra da Tijuca, que eu entrei em 86, né? Pouquinho depois do acidente, que foi em 84, e trabalhei lá como professor até 2012. Quer dizer, foram muitos anos na mesma academia. Também por conta desse rapaz, desse amigo, fui trabalhar no Clube Monte Líbano, na Lagoa, onde eu trabalhei com hidroginástica, com musculação. Então, nessa fase, né, jovem, minha primeira filha nascendo, e voltando a enxergar e apagando tudo isso, né? Todo esse sofrimento ficou para trás, né? Claro que a família, todo mundo ficou muito triste com tudo isso, sofrendo com tudo isso, mas graças a Deus passou. Mas nessa segunda fase, com muitas cirurgias, já maduro, né? E fui ficar cego mesmo aos 49 anos de idade, né? E eu não esperava, nem no meu pior pesadelo, que eu fosse ficar cego aos 50 anos de idade. Eu tive muita dificuldade, né? Porque a gente vai para a cirurgia com muita expectativa que dê tudo certo. Sim. E saindo da cirurgia, as avaliações sempre pessimistas, até que eu me dei conta que realmente tinha ficado cego. Eu levei 2 anos, a família me estimulando, porque eu buscasse uma instituição, né, que me levasse a melhorar minha autoestima e voltasse a minha vida normal nunca mais, né? E eu me dei conta disso na instituição, né? Naquele bate-papo, eu vivia agarrado com o meu passado, com a história de professor que dava aula aqui e acolá, e toda a equipe, né? Eu sou reabilitado pelo Instituto Oscar Clarke, aqui no Rio de Janeiro. Sim. E até um atendimento individualizado com a doutora Patrícia Pessoa, ela falou: Álvaro, você tem uma vida a partir de agora, você tem uma nova vida. E eu não conseguia vislumbrar isso, né? Eu estava agarrado com o que eu fazia, com o que eu era, e ela até brincou, né? Álvaro, você está no casulo, você está passando por um momento de mutação, né? Aí só faltava essa, eu aos 49 virar uma borboleta. E foi desse jeito. Longe de virar uma borboleta, mas seguindo alguns textos que a gente vai lendo, como é Vendedor de Sonhos, eu não botei um ponto final, eu botei uma vírgula na minha vida e comecei a escrever uma nova história. Engraçado que um cara mais maduro que eu, na reabilitação, eu achei que fosse um surto dele, o nome dele é Wilton, é meu amigo, ele comentou num bate-papo, falou: Álvaro, eu tenho hoje um livro em branco para escrever. Eu falei: livro em branco, só se for tragédia, de terror. Eu me vi assim, muito amargo, né? E hoje em dia eu vi que as coisas foram se somando, foram acontecendo, e eu sou um homem feliz, né? As coisas que eu faço, me senti útil, né? Depois eu vou poder falar dos meus projetos, as coisas que eu me envolvi. Sim. Isso tudo me traz muita alegria, e vejo que, apesar de não enxergar, eu sou tão feliz quanto antes, né? Uma família, filhos com saúde, estamos passando esse momento muito difícil, né? Esse pesadelo que ninguém jamais imaginou que pudesse passar, né? Graças a Deus, meus familiares todos
bem, passando bem por essa fase. Eu também tenho me mantido em atividade, agora já voltando algumas pequenas coisas que me dão alegria e a certeza que em breve a gente vai estar vivendo a nossa vida. É claro, a minha vida nada é fácil, mas nada é impossível. Sim. Eu acho que é esse o grande papel, é esse o grande momento, e é esse o grande recado, né, que nós podemos deixar e que nós devemos, né, como cidadãos, como pessoas que também temos nossas dificuldades, né, deixar, né, que realmente as coisas estão ruins, né, mas vão melhorar. Né? E a intenção, esse é o momento que nós trazemos, né, nesse quadro. Né? O momento onde nós mostramos, né, para o nosso público que é difícil, né, mas não é impossível. Né? Não é impossível. Né? Tudo começa, mas uma hora termina. Né? Nós temos aí como referência aí justamente essa questão, né, do como é para a pessoa que está passando por um momento como esse que você passou, de estar no auge da sua carreira, de repente passar por uma situação dessa e de repente aos 50 anos quase, ter que reescrever esse livro do começo, uma página em branco, né? E hoje está aí, né, com tudo superado, e a ideia é essa, né, trazer. Não existe meio e fim. Existe começo, meio e fim, e esse é o nosso papel. Trazer esse começo, meio e o fim como uma história completa. Álvaro, eu queria que você deixasse um recado aí para essa galera, né, que de repente está passando por um momento difícil, assim, né, que já, vamos dizer assim, recebeu de repente um diagnóstico que define alguma coisa para eles como sendo já vai fazer parte da vida deles de forma definitiva, e falar um pouquinho dos seus projetos aí, o que é que você está aprontando atualmente, né? Para onde o Álvaro está buscando novos voos, né? E deixar o seu último recado aí para a gente. Neymar Silva, meu amigo, nada foi fácil, né? Na reabilitação mesmo, eu era um cara meio amargo, queria provar para todo mundo que eu estava me sentindo insatisfeito com tudo aquilo, e gradualmente eu fui aceitando a cegueira, e foi com esse processo de aceitação que minha vida realmente, eu comecei a viver a minha vida, né? Eu tinha vergonha de usar a bengala, né? Porque ela representa para mim, vamos dizer, um atestado de óbito, porque a vida que eu tinha e na verdade também o de nascimento de uma nova vida. E foi assim, tendo um alto, eu falo para todo mundo, você, amigo, está com problema, momento difícil, não tem como ser diferente, né? Perceber que está perdendo a visão, saber que está ficando cada dia mais difícil, mas eu falo para você, ó, busca uma instituição, tá? Vem estar com a gente como você, assim como eu busquei, tá com pessoas, dividir essas histórias, que você vê que não está sozinho e que há uma vida, mesmo depois da cegueira, você tem todo o direito, né, de ser feliz, é uma escolha, na verdade é uma escolha, e foi isso que eu fiz. Eu já não abandonei minhas atividades. Nessa época, eu já na reabilitação, eu estava fazendo hidroginástica no SESC, que é do lado da minha casa, e comentei a uma senhora que estava na aula, que ela comentou que fazia dança de salão. Eu falei, uma felicitação, eu tive diversas oportunidades de dançar, de aprender, e infelizmente deixei para lá. E ela, sem conversar comigo, levou essa inspiração para a professora de dança, que é Bárbara Bretas, que é uma amiga muito querida, e a professora mandou para mim assim, eu aceito o desafio. Eu falei, se ela aceita o desafio, por que eu vou declinar? Né? Isso foi dia 14, uma festa junina, seria o encerramento da minha atividade no Instituto Oscar Clarke. Eu faço aniversário dia 15 de julho, dia seguinte, e no dia 16 de julho eu comecei a dançar. E foi maravilhoso, que era uma turma muito pequena, fui muito bem recebido, a professora foi muito carinhosa, sou filho de cearense, né? Então quando eu estava tocando, o Júlio só tocava forró lá, estava brincando de forró, eu ouvi a zabumba, acordeon, triângulo, sanfona, né? Aí, meu irmão, tá no DNA, comecei a dançar e me encantei. Nunca mais parei de dançar, né? Nesse mesmo ano, ela me convidou para me apresentar
com ela dançando um bolero, e foi maravilhoso dançar com ela. Então foi assim, perdi a visão, busquei ajuda 2 anos depois, não foi em seguida, foi 1 ano no instituto, fazendo artesanato, terapia ocupacional, uma equipe extremamente competente, orientação e mobilidade com meu amigo Isildo, que é um fera na orientação, referência aqui no Rio de Janeiro, é meu parceiro hoje em dia, eu tenho ele como um amigo. E coincidiu de num projeto de bike aqui no Rio de Janeiro, eu conheci o Neymar. Uma coisa muito bem estruturada, era uma alegria a gente estar circulando pelo Rio de Janeiro, ele pedalando, e ele me convidou para divulgar, né? Então, de uma hora para outra, eu comecei a chamar pessoas como eu para participar desse projeto. Infelizmente, passadas as Olimpíadas, né, deu uma amainada, e eu voltei com um projeto de bike, que é o Pedala Junto. Me juntei com um garoto, Rodrigo Souza, bem mais novo que eu, pelo sobrenome, eu brinco até que ele é meu filho, podia ser meu neto. Ele é um ciclista. Ele também, né? Sim. Desvairado ele pedala o dia inteiro, ele vai para o trabalho, ele pedala 180. Agora mesmo foi para direto do Rio, para Aparecida, um pedal de 380, coisa de sem noção. Mas é a vida dele, ele é apaixonado. E eu, professor de educação física, tenho esse prazer, e hoje em dia eu sou um homem generoso. O que me traz alegria, eu quero dividir com os outros, né? Então a alegria de ter voltado a pedalar, de poder convidar pessoas como eu, os relatos são maravilhosos, né? Mas você sabe, né? Todo mundo que pedala sai encantado. Cara, eu não imaginei que pudesse voltar a bicicleta, a pedalar, e a experiência é a mesma, né? O desequilíbrio, aquela adrenalina, aí vai se instalando naquele estado bom de alegria, serotonina, endorfina. É extremamente prazeroso, a sensação de liberdade, né, que o pedal nos propicia. Coincidiu Rosa Cordovil, presidente da União dos Cegos no Brasil, que fica aqui no Encantado, Rio de Janeiro, me vendo me espalhando com esses meus projetos de bicicleta e eventualmente falando uma coisa ou outra na mídia. Álvaro, traz uma atividade para dentro da União Física, alguma coisa que... Eu falei, a única coisa que eu tenho feito, que realmente eu estou apaixonado, é a dança de salão. Eu falei, era exatamente o que eu gostaria que você trouxesse. Levei um tempinho para começar, mas sem juízo, sem visão. Comecei a atividade na União dos Cegos e, graças a Deus, já estou lá há pelo menos uns 3 ou 4 anos, cara. E tenho a minha turma, pessoas que me seguem. E eu levo a dança como forma de inclusão, né? Todas as valências físicas, coordenação, equilíbrio, orientação espacial, discriminação auditiva, mas principalmente a oportunidade de fazer o novo, se propiciar coisas que você não fazia, como eu também me excusei, né? Se permitir ao novo e ter a alegria de dançar. O mantra da minha aula é dance bem, dance mal, dance sem parar. Essa frase não é minha, todo mundo sabe que não. Pode ter certeza, que a gente vive isso ali. São momentos com músicas lindas, um astral maravilhoso. Não pegou o passe hoje, pega amanhã. A gente vai juntando os passinhos básicos, fazendo umas coisinhas mais bonitinhas. Mas o mais importante, que tenha um momento de alegria e de diversão, né? Projeto de bicicleta, projeto de dança. E eu percebo no segmento, cara, pessoas acima do peso, diabéticas, hipertensas, e eu embuti que as pessoas têm que ter a consciência da atividade física regular, né? Não é só eventualmente um pedal, um compromisso na reeducação alimentar, né? Um bom senso, principalmente muita gente diabética. Aí imaginei e botei para andar literalmente caminhando às escuras. Que tem essa proposta, que as pessoas assumam esse compromisso. Eu não prescrevo treinamento, nem dieta para ninguém. Eu indico, boto aplicativos. As pessoas têm que ter essa responsabilidade. Eu não posso treinar uma pessoa se eu não acompanho, se eu não tenho o atestado médico dela, se eu não sei o estado atlético. Mas eu quero que elas procurem e vão se engajando na caminhada. E eu vinha marcando, né? Uma vez por mês um encontro, que era uma caminhada contemplativa. Fizemos Floresta da Tijuca, tem uma trilha sensorial. Você está convidado, Neymar, quando vier no Rio, conhecer essa trilha. Linda! No meio da floresta aqui, pô, no meio da cidade do Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso. Fizemos pista Cláudio Coutinho, na Urca, se eu dizer, Pão de Açúcar, embaixo do Pão de Açúcar. Lindo ali, aquele barulho de mar. Fizemos Maracanã, fiz Copacabana, Palácio do Catete, mas infelizmente a gente teve que parar. Mas a gente vai voltar, se Deus quiser. Eu continuo caminhando, eu continuo com as minhas rotinas, eu adoro fazer atividade física, né? Mas esse é o Álvaro, sem juízo, sem noção. Mas o que eu quero dos meus amigos é que embarquem na minha alegria, tá?
Eu sempre digo que eu não quero ser feliz sozinho. E é por isso que eu não faço outra coisa que não seja convidar pessoas como eu, cegas de baixa visão, para que saiam, é claro que com segurança, principalmente nesse tempo de pandemia, para que venham fazer atividade, para que virem uma rotina, para que venham trazer prazer e, é claro, os resultados, né? Que não sejam estéticos, mas que sejam clínicos, né? E essa é a minha proposta. Certo. Álvaro, quer deixar algum contato aí? Tem algum seu Instagram, seu Facebook, seus contatos para todo mundo que se encantar com esse movimento e de repente aparecer? Agradeço, Neymar, e a vocês aí, VIP Paris. O que eu fiz? Época de pandemia, algumas pessoas, tanto do Oscar Clark quanto da Associação Girassol, que é no Catete, onde eu dou aula, Instituto Oscar Clark, que eu também levo a dança. Álvaro, procura fazer alguma coisa para os seus alunos. Aí eu, na plataforma Google Meet, toda segunda-feira, eu estou dando aula pelo aplicativo. É uma coisa surreal, um homem cego tentar explicar pelas palavras passos de dança, mas por incrível que pareça, eu tenho uma galera que faz aula comigo e que toda segunda-feira vem mais gente, para gente, entra gente, e é assim, é um espaço para vocês, pessoas cegas, de baixa visão, e já abri para todo mundo. Quem quiser participar, aceito críticas, é claro, eu estou em processo de aprendizado sempre. Então, Dançando às Escuras está toda segunda-feira pelo aplicativo Google Meet. E como acessar esse convite? Eu tenho Dançando às Escuras, tanto no Facebook quanto no Instagram, Dançando às Escuras. Pedala Junto, RJ, está no Instagram, no Facebook, e Caminhando às Escuras também nas duas redes, Facebook e no Instagram. Né? O meu WhatsApp, posso falar? Pode falar, isso. 21 997 31 72 74. Amigo, se você conhece alguém que tem problema de visão, o caminho é buscar uma instituição. Em São Paulo tem maravilhosas instituições, não vou começar a mencionar que eu posso esquecer, né? Mas Fundação Doriano Will, para mim, é um absurdo a estrutura que eles oferecem. Aqui no Rio, eu estou em 3 instituições, Associação Girassol, que fica no Catete, Rua Silveira Martins, do lado do metrô, do lado do Palácio do Catete, Instituto Oscar Clark, que fica ali na Central do Brasil, é um prédio ali do lado do Instituto de Imagem, fácil de achar, e na União dos Cegos no Brasil, que é a Rua Clarimundo de Melo, 216, no Encantado. Infelizmente, suspenso por conta da pandemia, mas pode ter certeza que está todo mundo esperando que seja vacina ou medicamentos que deem melhor resultado, para que a gente possa retomar nossas atividades, tá bom? Convido a vocês para que se mexam. Eu tenho certeza que você, nesse tempo de pandemia, se arrependeu daquilo que você não fez. Então, passado isso, se inscreva numa academia de dança, de musculação, de hidroginástica, de crochê, de pintura, do que for que lhe dê prazer, tá bom? Você tem o direito de ser feliz. E é isso que eu tenho para te dizer. Para todos vocês, você está no comando e a escolha é sempre sua. Neymar, obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E conta comigo, sempre. Beleza. Muito obrigado, Álvaro. Gente, depois todos os contatos do Álvaro a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Agradecer mais uma vez ao Álvaro pela disponibilidade, pela paciência, por ter trazido para a gente, né, dentro desse nosso quadro, realmente o que é a história da deficiência, o que é tornar uma questão de deficiência. Pessoal, esse é o Biografia X, esse é o nosso papel. Né? E entenda, assim como o nosso amigo Álvaro disse, é você que está no comando. Obrigado. Valeu. Álvaro. Biografia de Álvaro Ricardo para
Não, vamos lá. Bora tudo, peraí. Biografia X, Álvaro Ricardo, canal VIP Paris. Take 1 gravando. Olá! Aquela aí é um estrago nervoso. Meu, você tem que falar isso e acabar. Você parou, não gravou? Não, tá gravando. Deixa, eu primeiro. Depois vai ter que cortar tudo isso. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos.